Fala aí, galera, uma ótima sexta-feira para todo mundo, chegando com as notícias do Fluminense no horário um pouco diferente, afinal de contas, o técnico Dorival Júnior convocou há pouco a seleção brasileira para 2 amistosos no mês de setembro e o volante André, como a gente já imaginava que fosse acontecer, está convocado. Não reparem, minha voz ainda está um pouco ruim, é difícil recuperar completamente essa garganta. Mas vamos lá, vamos à lista aqui do técnico Dorival Júnior para esses amistosos. O Brasil vai enfrentar o Equador no próximo dia 6 de setembro em Curitiba e depois enfrenta o Paraguai em Assunção. Dorival Júnior convocou os goleiros Alisson, Bento e Ederson, os laterais Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel, zagueiros Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, os meias André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes e Paquetá, atacantes Rodrigo, Hendrick, Estevão, Luiz Henrique sendo convocado, Pedro Savinho, Vinícius Júnior. Olha só Xerém como tá representado aqui, gente. É triste isso, né? Poderiam estar vestindo a camisa do Fluminense, nem todos, né? Mas enfim, o Martinelli estava inclusive na pré-lista aí do Dorival, mas a gente já imaginava que ele não fosse aparecer na lista final, mas o André, sim, após ter se recuperado de lesão, ficou fora da Copa América, acredito eu, por isso, volta a defender a seleção brasileira. E isso acontece em meio a toda uma não só especulações, mas enfim, aos últimos movimentos desta janela de transferências que pode sacramentar ou não a venda do André. A questão é que a proposta ainda não chegou ao Fluminense. Ontem a gente teve a informação que foi publicada pela Aline Lastari, do interesse de mais 2 clubes ingleses nele, o Wolverhampton e também o Manchester United. O Manchester, no entanto, está negociando com o Ugarte, do PSG, e aparentemente está próximo de fechar esse negócio. Vamos lá, o Ben Jacobs, que é um cara bem informado lá na Inglaterra, ele trouxe essa informação, inclusive ontem mais cedo, dizendo que o Wolves tem interesse concreto no André. No entanto, ainda está longe de qualquer acordo e o preço pode ser o proibitivo, ou impeditivo, né? O alto valor da negociação. Mas uma jogada está sendo estudada. É só uma tradução livre aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Tá? Então, essa informação do Ben Jacobs, e aí eu vi que mais cedo ele publicou o seguinte: PSG, essa notícia na verdade é de ontem à noite também. PSG e Manchester agora em negociações avançadas por Manuel Ugarte. Fórmula de empréstimo com obrigação de compra, o PSG manteve sua avaliação de 60 milhões de euros. Mas os clubes estão muito mais próximos de um acordo agora. O PSG está preparado para deixar as negociações correrem até a próxima semana, se necessário. O André, claramente, é uma opção caso o Ugarte não feche com o Manchester United. Se fechar com o Ugarte, o Manchester não vai fazer investimento no André. E para o Wolves, e acho que o Wolves só investiria de fato pesado no André se o João Gomes saísse. O João Gomes, revelado pelo Flamengo, que está lá e faz a mesma função que o André. Então são movimentos que estão acontecendo neste momento na janela de transferência na reta final. As principais janelas vão fechar na semana que vem. São os últimos dias. E aí, qual a informação que eu consegui apurar de ontem para hoje? É que os empresários do André sinalizaram à diretoria do Fluminense que uma oferta vai chegar, que eles estão trabalhando e que uma proposta deve chegar até a semana que vem. Eles estão trabalhando e estão confiantes que isso vai acontecer. Então meio que o Fluminense já recebeu um aviso de que não tem proposta agora, mas até semana que vem essa proposta vai acontecer. Agora, se vai ser dentro dos números esperados pelo Fluminense ou não, aí é outra situação. E hoje o presidente Mário Bittencourt, ele palestrou no Confute, que é um evento aí do futebol, que reúne personalidades aí do futebol, e ao Flash Score ele deu uma entrevista e falou sobre esses assuntos importantes que estão acontecendo agora, inclusive sobre SAF. Vou trazer um trechinho aqui para a gente acompanhar o que disse o presidente Mário Bittencourt. Parece-me que foi oficial que o Fulham desistiu do negócio. Isso. Como é que está isso? O momento... Li hoje de manhã com o Manchester United. O que a gente tem de momento é o Fulham desistiu, não tem mais interesse no jogador e nós não temos nenhuma proposta oficial de nenhum outro clube, mas sondagens, conversas, procuras que são feitas diretas ao representante do atleta. Mas nesse momento nós não temos nenhum papel de nenhuma proposta nova
Mas ainda faltam quase 10 dias para fechar a janela na Europa e depois ainda tem outros mercados. Então, a gente ainda vai esperar aí até o final da semana que vem. O que eu tinha lido era que a proposta inicial tinha sido 25 milhões, vocês tinham pedido 35 e que depois não tinham tido mais resposta. Exatamente. O Fulham desapareceu. Exatamente. E a gente não teve nenhuma contraproposta entre o 25 e o 35. E a gente, enfim, perguntou ao Fulham oficialmente se eles seguiam com a intenção de levar o jogador, eles responderam que não tem mais interesse. O André é neste momento o ativo mais apetecível do Fluminense, já tinha falado de Liverpool, agora fala-se de Fulham, hoje vem Manchester United, ele é muito novo, tem muito talento. Não é? Na verdade, assim, houve uma proposta oficial do Liverpool ano passado, durante as oitavas de final da Libertadores. Eu fui contactado diretamente pelos diretores do Liverpool e disse a eles que naquele momento eu não responderia à proposta porque o jogador não estava à venda. E não estava à venda porque nós tínhamos interesse em mantê-lo até o final da Libertadores, porque nós acreditávamos muito que íamos ganhar a Libertadores do ano passado, estávamos muito preparados para isso. Enfim, eles compreenderam o nosso movimento, então é o jogador que a gente já há mais de um ano imagina que vai chegar a proposta. Este ano você já não tem hipótese de voltar a repetir essa jogada, ou consegue, ainda tem margem? O que acontece com o futebol é, suponhamos que não chegue uma proposta, a gente vai manter o jogador e com a gente vai certamente valorizá-lo ainda mais do que ele já é valorizado. E as propostas podem chegar em dezembro, em janeiro, no meio do ano que vem. Mas, aí, sendo muito honesto com você, eu tenho o jogador foi muito correto conosco no ano passado, o empresário dele também, porque você sabe que quem decide é o jogador, né? O jogador, quando ele quer ir, você sabe que ele... Até porque é muito mal ficar com o jogador contrariado, né? Exatamente, não é bom ficar com o jogador contrariado. Mas o jogador foi muito correto conosco, o empresário também, no ano passado, dizendo... Se você não quer vender, nós vamos estar junto com você para ganhar a Libertadores. Então agora também eu tenho a minha palavra de que eu farei de tudo para que ele possa realizar o sonho dele de jogar na Europa. Li também que o Gabriel Fuentes, o zagueiro do lado esquerdo, o lateral esquerdo, poderia interessar-vos, da Colômbia. É um jogador do nosso interesse. Nós enviamos uma carta ao clube colombiano dizendo que temos interesse no jogador. Estamos esperando uma resposta se eles têm interesse em negociar o jogador. Até agora não recebemos essa resposta. Pode pintar aí um novo lateral Porque esquerdo. nós tivemos, infelizmente, problemas de lesão, de contusão, do Diogo Barbosa, operou o menisco, né, machucou o joelho, né, o Marcelo também está com um problema muscular, está quase voltando, né, e temos um outro jogador muito jovem da casa, então a gente está optando em, de repente, trazer um outro jogador aí para nos ajudar até o final do ano e já ficar para a montagem do elenco de 2025. Voltando atrás, e apenas porque já o vou libertar, o futebol brasileiro tem mudado muito. Entraram grandes grupos, Textor no Botafogo, o Bahia com o grupo City. Como é que você está a ver isso e o que é que o Fluminense pode fazer para tentar fazer algo? O Fluminense há 2 anos já trabalha esse planejamento, esse movimento. O Fluminense tem um advisor que é um banco muito grande, um dos maiores do mundo, que é o Banco BTG, que nos ajuda a buscar o investidor, nos ajuda profissionalmente. Tem um contrato, o Fluminense tem um contrato com o banco para trazer o investidor. O nosso modelo de SAF ainda não está oficialmente desenhado, mas a gente tem uma ideia de ter uma SAF sem venda do controle do clube. Né? Ficar com mais de 51%, com 51%. Exatamente. Temos um modelo que vai até um pouco mais além, um modelo muito parecido, não é o mesmo modelo, mas bem parecido com o que fez o Fortaleza. Tá? Marcelo Paz deve estar a aparecer aí. Meu amigo também, um grande presidente, um grande profissional também. Ganhou o prêmio de melhor CEO, faz um grande trabalho. Então, assim, a gente está muito avançado, né? Os nossos números já foram todos avaliados pelo banco e por possíveis investidores. Agora nós estamos na fase de due diligence e acredito que essa fase de due diligence se conclua agora em setembro. E a partir de outubro a gente já possa estar no mercado buscando esse investidor. E aí vai ser um modelo onde a gente vai primeiro tentar pagar a dívida que o Fluminense tem do passado muito grande. Que é grande, né? Isso. E concomitantemente investir ainda mais no futebol. Você acredita em algo... Acredito que o modelo Red Bull não seja naturalmente até por aquilo que acabou de dizer, mas você acredita numa gestão em que modelo, que tipo de investidor seria o ideal, digamos assim? Claro que nunca se escolhe porque o dinheiro é complicado, né? Não se escolhe totalmente, mas no futebol tem que se ter esse cuidado também, né? A gente está tentando buscar, né? O banco está tentando buscar para nós investidores que tenham bastante compromisso com essa questão do pagamento da dívida do clube, né? E com um investimento em que seja um investimento crescente no futebol à medida em que a gente vai livrando o clube dos problemas financeiros do passado.
né? Então, O Grupo City liquidou toda a dívida do Bahia. perfeito. Então, o ponto zero é muito bom para se começar a construir. É isso. Eu usaria como modelo de SAF o modelo do Grupo City com o Bahia, que se preocupou primeiro em reestruturar o clube e, ao mesmo tempo, já fazendo um bom time de futebol, que o Bahia tem um excelente time de futebol, e projetando o crescimento desse time de futebol para o futuro. Esse é o desejo do Fluminense, construir uma SAF nesse sentido. Mas é preciso depois também pôr um limite, não é? O John Textor dizia no outro dia que se não impusermos o fair play financeiro e não impusermos alguns controles de gastos, o Bahia vai ser campeão 20 anos no Brasil, não é? Eu discordo dele, porque ele não falou de fair play financeiro, ele falou de teto salarial, e eu discordo do Textor. Eu é que acrescentei o fair play financeiro. Eu acho que é justamente o contrário, a gente não precisa ter teto salarial, a gente tem que ter o fair play financeiro, porque o fair play financeiro baliza os gastos anuais do clube. Se o clube quer pagar 100 mil reais a todos os jogadores e pagar 5 milhões para ter o Cristiano Ronaldo ou o Neymar, é uma escolha do clube. O que ele não pode é gastar mais do que ele fatura. A escolha de como ele vai gastar o dinheiro é uma escolha individual, né? Por isso que eu repito, não acho que o que ele falou seja correto, no sentido de que se a gente não tiver um teto salarial, ao invés do fair play, o Bahia vai. Aí é justamente o contrário. Porque aí clubes vão comprar jogadores sem ter condição, mas aí se tiver o salário todo mundo igual, ele compete com todo mundo que faz uma gestão... Mas toda a gente gastar muito... Né? Exatamente. Então tem que limitar os gastos e aí cada um faz a sua gestão e monta o time de acordo com as suas receitas, que infelizmente é o que não acontece no Brasil, né? Clubes como Fluminense, como Fortaleza, tentam manter as suas contas em dia, tentam montar elencos mais baratos e mesmo assim ganhar campeonatos, e outros clubes, que eu não vou citar nomes, porque são amigos, são colegas, tem a condição financeira muito pior que a nossa e gastam muito mais no time de futebol do que a gente gasta. Aí, Mário Bittencourt falando, né, aprofundando um pouco mais a discussão da SAF só a partir de outubro, né, o que parece que o Fluminense vai de fato, o BTG vai ao mercado para tentar buscar esse investidor, encontrar esse investidor e trazer esse investidor para o clube. A ideia, o modelo é interessante, resta saber como vai ser a gestão do futebol, se vai ficar nas mãos do atual grupo, encabeçado pelo Mário Bittencourt, que é o presidente do clube. Tem muita coisa ainda a ser discutida sobre essa questão do modelo da SAF, mas essa preocupação com a dívida é primordial, é fundamental que toda e qualquer discussão comece a partir disso, né? E, enfim, ter esse modelo em mente é interessante. Ele falando sobre a questão, até abordei esse assunto aqui ontem do fair play financeiro, e é exatamente isso, né? É o que eu falo, cada um vai puxar pro seu lado. O Textor, ele quer teto salarial, ele quer fair play, para ele poder gastar à vontade. Então, sabe, vamos discutir fair play? Vamos, mas vamos discutir a coisa o bolo todo, não só aquilo que me interessa. Enfim, são coisas que vão balizar aí o futebol brasileiro nos próximos anos e que a gente vai ter que ficar muito atento. Ele falou também sobre o Gabriel Fuentes, que a negociação está aguardando uma resposta. Hoje o Gabriel Amaral Raiz circulou e informou que essa negociação está estagnada por enquanto, que na verdade o jogador foi aprovado pelo scout, mas depois o Fluminense não seguiu na negociação. Então o Mário disse que está aguardando ainda uma resposta do Júnior Barranquilla. Enfim, restam alguns dias aí até o encerramento da janela, cerca de 10 dias até o encerramento da janela, e essa resposta tem que vir, a negociação teria que ser rápida a tempo de ser concretizada e concluída. Bom, são passos importantes que o Fluminense vai ter que dar nesses próximos dias aí em relação à venda, à chegada de jogadores. O mercado ainda está se movimentando, uma janela talvez bem mais movimentada do que a gente imaginava, devido à situação também de crise do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Mas é isso, ao longo do dia a gente volta com mais informações, mais notícias. Hoje o Fluminense finaliza a preparação para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, então tem muita coisa ainda para acontecer e assim que possível eu volto com mais notícias por aqui. Valeu, galera!